Olá a todos. O Iluminismo. Então, o Iluminismo ele foi um movimento que surgiu na França durante o século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Então, segundo os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade, porque naquela época todas as explicações e o conhecimento giravam em torno da Igreja. Então todos aqueles que iam contra a Igreja eram punidos. Então os pensadores que defendiam estes ideais acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo, que segundo eles bloqueavam a evolução do homem. Então o homem ele deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Então o apogeu deste movimento ele foi atingido no século XVIII e este passou a ser chamado como século das luzes. Então o iluminismo ele foi mais intenso na França, onde influenciou a Revolução Francesa. Então durante essa transição da Idade das Trevas ao século das luzes, esse movimento teve influência aí na Revolução Francesa, como nós podemos ver aí na imagem que representa a luta durante a Revolução Francesa. Podemos ver outra imagem que representa essa luta na Revolução Francesa e que tinham como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Aí nós podemos ver as três palavras em francês: liberté, égalité, fraternité. E o iluminismo também influenciou em outros movimentos sociais, como na independência das colônias inglesas na América do Norte. Então aí nós podemos ver aí o início da independência das chamadas 13 colônias. Aí nós podemos ver outra imagem que representa essa batalha pela independência. E aqui no Brasil nós tivemos a Inconfidência Mineira, que tinha como principal líder Tiradentes, onde foi enforcado, esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pela cidade. Então, para os filósofos iluministas, o homem era naturalmente bom, porém era corrompido pela sociedade com o passar do tempo. Então eles acreditavam que se todos fizessem parte de uma sociedade justa, com direitos iguais a todos, a felicidade comum seria alcançada. Então por essa razão, eles eram contra as imposições de caráter religioso, contra as práticas mercantilistas, contrários ao absolutismo do rei, além dos privilégios dados à nobreza e ao clero. Então os burgueses eles foram os principais interessados na filosofia, pois apesar do dinheiro que possuíam, eles não tinham poder em questões políticas, devido à sua forma de participação limitada. Então naquele período o antigo regime ainda vigorava na França, e nesta forma de governo, o rei detinha todos os poderes. Então outra forma de impedimento aos burgueses eram as práticas mercantilistas, onde o governo interferia ainda nas questões econômicas. Então, no antigo regime, a sociedade ela era dividida da seguinte forma. Ela é dividida em primeiro lugar vinha o clero, em segundo a nobreza, em terceiro a burguesia e os trabalhadores da cidade e do campo. Então, com o fim deste poder, os burgueses eles tiveram liberdade comercial para ampliar significativamente seus negócios, uma vez que com o fim do absolutismo foram tirados não só os privilégios de poucos, como o clero e nobreza, como também as práticas mercantilistas que impediam a expansão comercial para a classe burguesa. Então nós podemos aqui citar alguns filósofos iluministas que se destacaram nesse movimento. Então os principais
filósofos do Iluminismo foram John Locke, nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. Outro nós podemos citar Voltaire, que nasceu em 1694 e morreu em 1778. Ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava a crítica à intolerância religiosa. Outro chamado Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 e morreu em 1778. Então o Jean-Jacques Rousseau ele defendia a ideia de um Estado democrático. Aí nós temos Montesquieu, que defendia a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. E em seguida nós temos Denis Diderot, que juntamente com Jean Léon d'Alembert, juntos organizaram uma enciclopédia que reunia conhecimentos e pensamentos filosóficos da época.